O nosso painel ele tem como tema Agenda Brasil. Então chegou o momento de nós acompanharmos e expor aos franceses quais são os próximos passos que nós tomaremos para nos tornarmos mais competitivos diante dos desafios globais de desenvolvimento. É o que nós vamos entender agora com grandes lideranças brasileiras. Então eu convido ao palco o ministro decano do STF, Gilmar Mendes. Seja muito bem-vindo. Por favor. Ministro, seja muito bem-vindo. Vamos agora também receber o presidente e ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Bruno Dantas. Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Quem vai mediar este painel? Jornalista William Vac. Bem-vindo. A gente ajusta aqui. Bom, eu reforço aqui o convite para que todos participem e interajam com os nossos painelistas, enviando as perguntas através do QR Code que a gente vai colocar aqui no telão para vocês, tanto para os nossos convidados presenciais, a vocês que nos acompanham à distância. Não deixem de participar aqui conosco. Sejam bem-vindos. Eu reforço aqui que nós tivemos um ajuste na nossa agenda. Vocês viram aqui que teremos a presença, a participação de Aloysio Mercadante, que já está aqui nos prestigiando em nossa plateia, mas teremos em outro momento aqui no nosso Fórum Esfera Internacional. Passo a palavra para vocês. Bom dia a todos. Vamos direto ao assunto. É uma das conversas mais esperadas no Brasil hoje, a dos representantes de dois dos poderes da nossa República, no caso aqui, Judiciário e Congresso. Então, qualquer um aqui, todos aqui dispensam qualquer apresentação, o assunto também dispensa qualquer apresentação. Por isso, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, minha primeira pergunta é ao senhor. Eu vou manter aqui a formalidade, o ambiente é super informal, mas como nós estamos no ambiente público e transmitido ao vivo, eu acho que é da minha parte necessário manter essa postura mais formal. O senhor, como presidente do Congresso, tem capitaneado uma clara iniciativa de pôr freios no STF. Em que prazo o senhor acha que o senhor consegue atingir seus objetivos? Bom, primeiramente, William, muito bom dia a todas as senhoras presentes. Eu quero agradecer você pela mediação, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Me permito cumprimentar o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, meus colegas senadores. Queria fazer dois registros iniciais, se me permite, William. Primeiro, de cumprimento à Esfera pela organização desse evento aqui na França, que é um grande parceiro comercial do Brasil. É muito importante que haja essa interlocução entre autoridades públicas e iniciativa privada entre os dois países. E um segundo registro também muito importante, que nós não podemos deixar de fazê-lo, que é a da solidariedade a esse momento muito triste que o mundo vive, em especial em Israel e na Palestina, e nós não podemos ser indiferentes a isso, né? Lá são problemas verdadeiramente graves, problemas reais, e todos nós temos que ter um olhar muito atento e contribuir para a pacificação do mundo. E, por falar em pacificação, falar na pacificação do Brasil. E aí, respondendo muito objetivamente... Mas o STF e o Congresso estão em guerra? Não há guerra. A pacificação a partir de uma lógica de que o Brasil enfrentou, nos últimos 10 anos, inúmeras turbulências, inúmeras crises das mais diversas, de impeachment de presidente da República, a cassação de presidente da Câmara, passando por prisão de ex-presidentes da República, uma constante criminalização da política e, naturalmente, vive também uma crise de credibilidade das instituições públicas, todas elas, do judiciário e da política. E, evidentemente, a partir desse diagnóstico, nós temos que buscar fazer
um caminho que seja um caminho de afirmação da autoridade dos poderes constituídos, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Não há de nossa parte, quero aqui afirmar na presença do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e do decano, o ministro Gilmar Mendes, que não há absolutamente de nossa parte nenhum tipo de perspectiva de retaliação ou de enfrentamento ou de guerra com o Supremo Tribunal Federal. Eu, nos últimos quase 3 anos que estou à frente da presidência do Senado e do Congresso Nacional, eu, em todas as vezes, afirmei a importância do Poder Judiciário, valorizei e defendi as prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Eleitoral, me pus sempre ao lado do Supremo Tribunal Federal e continuarei a fazê-lo. Isso não significa que nós estejamos inertes a modificações que possam ser úteis à credibilidade e ao aprimoramento de todos os poderes, inclusive do próprio Poder Judiciário, haja vista que cabe ao Poder Legislativo a definição de regras constitucionais e a definição das leis do país. Então, tudo quanto houver em termos de iniciativa, que eu sei que pode derivar da sua pergunta, a questão de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, a disciplina em relação às decisões monocráticas, a elevação de idade mínima de ingresso para a Suprema Corte, que são ideias hoje trabalhadas no Parlamento, todas essas ideias têm o condão de contribuir para que haja, por parte da sociedade brasileira, um reconhecimento ao Poder Judiciário pelo valor verdadeiro que ele tem. Me incomoda muito a crise de identidade que há para a política e a crise também que existe em relação à legitimidade das decisões judiciais. Hoje, todo mundo se arvora a ser jurista de botequim para poder criticar decisões do Supremo e de outras instâncias do Poder Judiciário. Por isso, essa nossa preocupação, para concluir, o nosso compromisso é com a democracia, é com a estabilidade e o equilíbrio entre os poderes, no reconhecimento de que o papel do Poder Legislativo é o de alterar a Constituição Federal e de fazer leis que possam aprimorar isso. As suas palavras... As suas palavras são suaves na forma e muito duras no conteúdo. Quando é mencionado aqui a legitimidade dos poderes, eu, como jornalista profissional, sou obrigado a concluir que há um problema de legitimidade dos poderes. E que o seu papel, entendo eu, nesse momento, autoassumido, é o de salvar o judiciário de si mesmo, através de medidas que lhe garantam legitimidade. Está correto o raciocínio, decano do STF, ministro Gilmar Mendes? Eu não sou o melhor intérprete das palavras do presidente do Senado, mas eu gostaria de dizer... Perdoe, ministro, um pouquinho mais próximo. Sim, obrigado. Eu gostaria de dizer que, a rigor, e ainda recentemente li a Milan Kundera, a gente deve entender que a luta contra o poder, ou o poder absoluto, ou o poder abusivo, envolve também uma luta da memória contra o esquecimento. A gente tem que reavivar, e eu acho que num país de memória curta como o Brasil, o papel que cumpriu o Supremo Tribunal Federal em todo esse período extremamente difícil. Às vezes até de maneira quase isolada. Ainda ontem, você, William, recordava aqui o papel do ministro Lewandowski, depois de toda a corte, na crise sanitária. O tribunal determinou até mesmo a regulação do começo da imunização. Havia um colapso em todo esse sistema a partir do Ministério da Saúde. Você mesmo chamou o ministro da Saúde do B, ou coisa do tipo. Isso traduziria o quê? É positivo ou é negativo nesse papel? Quem poderia ter suprido esta ausência? Veja aqui o governador Helder Barbalho. Não faz muito tempo, o Pará bateu as portas do Supremo Tribunal Federal, na DO 25, para resolver o problema da Lei Candir. Mais recentemente, nós tivemos o debate sobre o ICMS, os senhores vão de se lembrar. Houve aquela redução, a machadada do ICMS para os combustíveis e produziu-se uma crise federativa. Então, nós precisamos entender que papel devemos julgar, que papel nós devemos, de fato, desempenhar. Não acho, e eu já disse isso até ao presidente do Senado, que os poderes sejam insuscetíveis de reforma.
eu só tenho dito, as reformas precisam ser pensadas em termos globais. Talvez a gente possa discutir sistema de governo, a gente possa discutir as famosas emendas parlamentares, podemos discutir uma série de questões. Eu não nego, por exemplo, inclusive ao presidente Pacheco, o seu papel importantíssimo durante toda essa crise. Solidariedade ao Supremo, solidariedade ao TSE. Há um papel que não se revela, mas que foi desempenhado quase que heroicamente pelo presidente Davi Alcolumbre, quando havia pressão por impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pediria a ele uma salva de palmas. De fato, isso precisa ser entendido. Tudo isso que muitas pessoas não sabem, William, mas que nós tivemos que travar. E a gente comparece aqui, ontem o Barroso, na sua bela fala, destacou, a gente comparece aqui numa situação muito melhor do que, por exemplo, de nossos outros colegas europeus. Os colegas, por exemplo, que integraram a corte húngara e que depois desapareceu. Nós aparecemos aqui hoje para falar do quê? Para falar de um exemplo de sucesso da Corte do Supremo Tribunal Federal, Corte Suprema, e do TSE, num contexto extremamente difícil. A gente não vem contar uma história de fracasso. Nós contamos a história de uma instituição que soube defender a democracia, até contra impulsos de uma parte significativa da elite. Certamente, muitos aqui defenderam concepções que, certamente, se vitoriosas, levariam à derrocada do Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso que a gente entenda esse papel e saibamos, de fato, entender todo esse contexto e, claro, estabelecermos os nossos diálogos. Concluiu, ministro? Sim. Tá. Há 2 pontos aqui essenciais, eu vou passar imediatamente ao presidente TCU, Bruno Dantas, que o senhor acabou de levantar. Um deles é o reconhecimento que o senhor reitera e, ao mesmo tempo, pede que seja mais uma vez sublinhado, do papel de uma instituição como o Judiciário num momento excepcional. O outro, que eu acho que é o que realmente está em jogo, e é para onde eu quero levar um pouco a conversa agora, é qual é o papel político do STF em termos ampliados. Não o papel político específico em relação a ataques que ele sofreu ou em relação a manter o funcionamento das instituições do Estado Democrático e de Direito. Mas sim qual é o papel político do STF no ordenamento entre os poderes, que é o que me parece que está em jogo decisivamente nesse momento. Por favor, presidente TCU, ministro Bruno Dantas, é isso que nós estamos discutindo? Bom, bom dia, William. Quero saudar o ministro Gilmar, o presidente Rodrigo Pacheco, fazer, por dever de justiça, uma homenagem à esfera que nos traz aqui a Paris para discutir temas tão importantes para o Brasil e para aqueles que desejam investir no Brasil. A França é um grande parceiro e, certamente, quando nós temos aqui autoridades de altíssimo escalão do Brasil discutindo, debatendo temas importantes para quem deseja levar dinheiro para investir no país, certamente um debate como esse clareia muito a visão de investidores. Nós vivemos, William, e acho que é importante que a gente tenha esse ponto de partida, nós vivemos nos últimos 10 anos aí muitas crises e, em alguns momentos, crises artificiais insufladas por atores de Estado. E, evidentemente, naquele momento histórico, foi importante que se criasse uma rede de proteção institucional da democracia. Muitas vezes eu fui convidado pelo ministro Gilmar, muitas vezes eu fui convidado pelo presidente Pacheco, pelo presidente Davi Alcolumbre, para falar
sobre como o Tribunal de Contas da União poderia dar uma contribuição nessa proteção institucional que foi necessária no Brasil. Nós abrimos uma auditoria, por exemplo, quando se questionava a legitimidade das urnas eletrônicas, o TCU, que tem competência constitucional para fazer o controle externo da administração, nós não nos excusamos de participar desse reforço institucional, fazendo uma auditoria com técnicas rigorosas, aplicadas, inclusive, internacionalmente, para mostrar ao cidadão brasileiro que o sistema eletrônico de votação era auditável e era confiável. Entretanto, quando nós temos uma transição de governo, e aqui não estou falando que esse ou aquele governo é melhor ou pior, quando nós tivemos uma transição de governo, e aqui eu tenho o decano do meu tribunal, o ministro Alton Alencar Rodrigues, como testemunha, o que nós nos pusemos a fazer, William, foi perguntar qual é o papel que o Tribunal de Contas da União deve ter agora, dado que uma parte importante daqueles debates inflamados já não está mais sendo feito. E, como presidente do tribunal, me coube criar uma secretaria, não mais para reforçar institucionalmente essa ou aquele órgão do Brasil, mas para tentar olhar para aquilo que nós tínhamos de passivo regulatório, por exemplo, e tentar mostrar um caminho para as soluções. E eu acho que nós estamos aqui, um pouco, claro, o presidente do Senado tem o seu papel institucional, o Supremo também tem o seu, mas, no caso do TCU, nós conseguimos já fazer a virada de página e estamos hoje discutindo, por exemplo, o ministro Alexandre Silveira é testemunha disso, nós estamos fazendo otimização de contratos que estavam fracassados há uma década. De que maneira? Nós estamos apostando na cultura do consensualismo. Eu acho, William, que nós viramos uma página importante da nossa história e acredito firmemente que é preciso, agora que nós viramos essa página, apontar caminhos. E é isso que, do meu ponto de vista, o TCU precisa fazer. Excelente. Eu só interrompo nesse ponto porque a sua expressão sugere uma pergunta básica. Se o senhor afirma, como acabou de fazer, que nós precisamos desenvolver a cultura do consensualismo, qual é a que precisa ser atingida entre Congresso e STF? Eu estou aqui no meio, mas eu não sou o mediador. O mediador é você, tá bom? É um candidato ao STF. Ou ao Senado. É preciso Ou ao se comportar, Senado. né? É interessante. Por favor, ministro. O senhor ia falar alguma coisa ou não? Não. Tá. Não, eu já disse também que um grande candidato para o Supremo Tribunal Federal seria o presidente Pacheco. Pelo jeito, eu sou o único aqui que não é. Presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Quando a gente considera, como eu estou tentando colocar, conversa um pouco em termos do funcionamento dos respectivos dos poderes. E a gente ouve as palavras proferidas aqui ontem pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, descrevendo um cenário complexo. Nas próprias palavras do presidente do Judiciário, nós vivemos um ambiente de insegurança jurídica em 3 aspectos muito relevantes, sobretudo para uma plateia como essa. Questões tributárias, questões trabalhistas e questões que envolvem saúde. Nas palavras do próprio presidente do STF, vivemos aí um ambiente de insegurança jurídica. As iniciativas do Congresso, tais como o senhor há pouco as descreveu, contribuiriam para diminuir o que é caracterizado como insegurança jurídica em pontos fundamentais da nossa economia e da relação entre os entes diversos de vários segmentos da nossa sociedade, por definir o que me parece que está implícito nas suas medidas, o verdadeiro ou o que deveria ser o papel do STF? Bom, primeiro, acho muito importante destacar que o Brasil, no atual estágio em que se encontra, é fruto de acertos e desacertos, e nenhuma instituição e nenhum poder tem o monopólio dos acertos,
nem a responsabilidade dos desacertos de forma exclusiva. A defesa da democracia teve um papel preponderante e muito importante do Supremo Tribunal Federal e do TSE, mas também teve uma participação muito importante do Tribunal de Contas da União, da imprensa, de partidos políticos e do Congresso Nacional. Foram diversas medidas do Congresso Nacional para se enfrentar negacionismo, para garantir vacina, para garantir recurso a estados e municípios, contra a política armamentista, em defesa da democracia e do próprio Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral, que partiram do Senado Federal. A nossa relação com o governo anterior era uma relação de buscar aprovar aquilo que era necessário fazer, como foi a redução do preço de combustíveis que sacrificou, eu reconheço, os estados, mas se chegava a quase R$10 o litro da gasolina e era preciso fazer alguma coisa. E era preciso garantir renda mínima para as pessoas, por isso passamos de R$400 para R$600, política, aliás, que o novo governo manteve e reconheceu que nós estávamos certos naquele momento. E a relação com esse governo atual da mesma forma. Nós temos uma colaboração clara para com o governo atual, mas somos capazes de dizer que nós não admitimos retrocesso na autonomia do Banco Central, não admitimos retrocesso na capitalização da Eletrobras, não admitimos retrocesso no marco legal do saneamento. Esse é o papel do Congresso Nacional, de buscar identificar o que é melhor para o país, independente do governo que ali esteja. E a Constituição Federal, William, dá o manual claro do que é a responsabilidade de cada poder. A Constituição Federal, que foi concebida pelo Poder Legislativo, porque é o poder legitimado pelo voto popular de 594 parlamentares, é o caminho para nós identificarmos que ali, como primeira instituição reconhecida, é o Poder Legislativo, com a sua existência, a sua organização e suas atribuições, e, igualmente, o Executivo e o Judiciário. A Constituição define o papel de cada qual. E há uma diferença muito clara entre Executivo, Legislativo e Judiciário, que eu gostaria de destacar, que, embora o Executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente e de um vice-presidente, a formação do Poder Executivo se dá por ato do presidente, que escolhe os seus ministros, suas equipes, suas estatais. Mas no Legislativo, não. No Legislativo, os 594 são votados nos 4 cantos do Brasil e a expressão que existe na Constituição de que todo o poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo Poder Legislativo, que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao Judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal, como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro. Então, a Constituição nos dá o caminho exato do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes, que devem conviver de maneira harmoniosa, com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presentes no Brasil para o enfrentamento das crises verdadeiras. Definitivamente, nós não podemos nos permitir, nesse momento, criar qualquer tipo de crise falsa ou de crise desnecessária entre os poderes, e tudo quanto eu puder fazer como presidente do Senado para poder garantir que não haja nenhum tipo de aresta entre os poderes, eu farei, porque eu tenho responsabilidade com o país. Inclusive, quando necessário for, de me recolher e deixar de me pronunciar para evitar polêmica. Mas nós não podemos deixar de afirmar aquilo que a Constituição nos impõe, aos meus colegas senadores, que é o Congresso Nacional o dever de zelar pela atividade legislativa, porque isso exclusivamente nos cabe por uma razão simples. Nós somos votados e eleitos pelo povo brasileiro. O decano do STF sabe melhor do que ninguém o que está em expressão muito clara do que o senhor acabou de ouvir do presidente do Congresso, que o STF está legislando. Pois é. É uma tarefa, de fato, interessante que nós precisamos analisar. A Constituição, essa Constituição de que fala o presidente Pacheco, previu também que o tribunal teria uma atuação, e uma atuação marcante, no que concerne a chamada omissão inconstitucional. E este é um espaço
que se tem servido e de que tem se servido o tribunal e a sociedade, porque também, William, a gente tem que esclarecer ao distinto público que não há uma banca na frente lá do Supremo Tribunal Federal pedindo causas. Na verdade, nós somos provocados por órgãos da sociedade, os partidos políticos, pelos governadores de Estado, pela sociedade civil, e o tribunal, então, se pronuncia. E, de fato, tem razão o presidente Pacheco quando afirma que a Constituição deve ser o nosso guia. Nós devemos aplicar a Constituição. E há um dado importante que precisa também ser enfatizado, e eu não estou aqui me contrapondo ao presidente do Senado e do Congresso, é que nós vivemos uma democracia constitucional. Você o sabe bem, que isso significa que uma democracia em que não há poderes ilimitados. Todos estão submetidos à Constituição. Isso significa, no Estado de Direito, não há soberanos. Mas o texto constitucional conferiu ao Supremo Tribunal Federal poder dizer sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis produzidas pelo Congresso Nacional. Este, inclusive, é a chave da abóbada. É o grande problema, não é um problema nosso do Brasil, mas é um grande problema das democracias constitucionais no mundo. A discussão sobre se o determinado poder não está exorbitando. Tanto é que há ideias no Congresso Nacional de, eventualmente, poder cassar decisões do Supremo Tribunal Federal, repristinando uma ideia de viés pouco democrático. Na Constituição de 37 se pensou nisto, a ideia, e se fez. O presidente Getúlio Vargas cassava a decisão do Supremo e confirmava a constitucionalidade de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo. Então, nós temos que prestar um pouco atenção a isso. Mas, em geral, nós estamos, na verdade, num ponto de consenso básico, eu e o presidente Pacheco. Nós entendemos que o guia deve ser a Constituição. Podemos discutir se há um excesso de judicialização. Hoje nós temos muita facilidade. Um partido político com um representante no Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado, pode fazer uma ADIM. Portanto, ele não pode sequer articular uma boa oposição no Congresso, mas pode provocar o controle abstrato de normas. O acesso é muito fácil. Não se faz apenas pelo recurso extraordinário, depois de todas as instâncias. Se faz de forma direta. Encerrado o debate no Congresso, a matéria vem para o Supremo. Isso tem sido a regra. Você se lembra, nós ambos vivemos na Alemanha na mesma época, e lá na Alemanha havia aquela frase, Wir sehen uns in Karlsruhe. Era a palavra que a oposição dizia... Traduzindo, nós nos vemos em Karlsruhe. Karlsruhe é a sede da Corte Constitucional alemã. Era a frase que a oposição dizia para a situação. Vocês votaram esse projeto, agora a gente se encontra na Corte Constitucional. Em Brasília não se diz isso formalmente, mas se diz, a gente já se encontra no Supremo Tribunal Federal. Encerrado o debate, e isso vale não só, digamos bem, para leis, mas também para emendas constitucionais, porque nós temos um amplo leque de cláusulas pétreas. Mas, no básico, eu e o presidente Pacheco estamos de acordo, e acho que não temos dissidência. E também eu devo reconhecer que, de fato, sem o apoio do Congresso, em graves momentos, o tribunal teria tido situações mais complicadas do que viveu. É muito raro se imaginar uma democracia em que o presidente da República liderava ataques sistemáticos às duas cortes importantes, como o Supremo Tribunal Federal ou o próprio TSE. Ou se nós olharmos, por isso que eu estou apelando sempre à memória, não vamos esquecer os fatos que ocorreram. Eu já brinquei um pouco com o ministro Fachin. A relação que se estabeleceu entre o TSE, ou mais precisamente entre o Ministério da Defesa e o TSE, foi uma relação
estranhíssima, que nunca se viu na história do Brasil. O ministro da Defesa sempre mandando cartas para o TSE, fazendo perguntas e reperguntas. Era o Ministério da Defesa que fazia isso, William, naquele contexto. E um fenômeno de assédio. Hoje, se eu fosse discutir uma reforma importante, eu diria, presidente Pacheco, eu diria, poxa, talvez, uma coisa que até, obviamente, seria elementar. O Ministério da Defesa não poderia ser ocupado por ministro militar. Teria que ser por um civil. Essa foi a concepção de Fernando Henrique quando fez a reforma, mas acabou vacilando no processo que se desenvolveu. Eu faria listas de reformas relevantes, mas algumas de compreensão básica. O papel das Forças Armadas e o 142. Em suma, acho que tem muitas questões que nós podemos aventar. Nessa linha do que o Bruno falou, da fuga para frente. O que nós podemos fazer para que o sistema se estabilize, para que nós... A minha pergunta, quando eu entrei no prédio do Supremo Tribunal Federal, é a pergunta que eu faço aqui. O prédio danificado do Supremo Tribunal Federal. O que nós... Pergunta que também Pacheco acaba de fazer, presidente Pacheco. O que nós fizemos de errado para termos chegado até aquele ponto? E a outra pergunta que qualquer cidadão se obriga é: o que nós devemos fazer para evitar que isso se repita? Bruno, não. Presidente Técio, Bruno. Há uma palavra logo no começo da intervenção do decano do STF essencial. Quando ele descreve o papel constitucional do STF como supremo, a palavra não é à toa, ela é supremo, ela está, de certa forma, é a última instância em relação aos poderes. A palavra fundamental que ele citou foi omissão. Há ali embutida a ideia de que o STF muitas vezes é obrigado a fazer o que outros se omitiram a fazer. Alguns dirão, a omissão de não votar é uma decisão política, por exemplo, na causa do aborto. Se o Congresso não decide sobre o aborto, isto é uma decisão política, não é uma omissão, não cabe ao Supremo, então, trazer isto. Há uma outra postulação, nas palavras do decano do STF, muito relevantes, que são no seguinte sentido: não vamos nos deixar levar pelo que aconteceu agora e por essas turbulências e esquecer o que é fundamental na relação entre os poderes. Mas isso não responde à pergunta que ele mesmo acabou de levantar, que é: qual é a definição que nós temos que dar, por exemplo, ao papel das Forças Armadas? Quando ele cita o artigo 142, ele está falando de um poder moderador. Quando o presidente do Congresso diz que o STF está legislando, ele está dizendo que está assumindo mais do que seu papel, passou a ser um poder moderador, passou a ser uma instância política, passou a ter uma relevância política que não é exatamente o que estaria na Constituição, ou não? Qual é essa definição, então, política do STF? Excelente, William. Nós estamos, de certa forma, ainda vivendo as dores do parto de um novo Brasil. Essa que é a realidade. Nós nunca tínhamos vivido no Brasil uma crise do tamanho da que nós vivemos, para a Praça dos Três Poderes ser depredada da forma que foi. É evidente que, em momentos excepcionais, medidas excepcionais precisaram ser tomadas. Eu vi muitas vezes e defendi muitas vezes o papel do ministro Alexandre de Moraes, que foi a face mais visível do que o Supremo Tribunal Federal fez em defesa da democracia. Evidentemente que, quando nós iniciamos um novo período, as coisas vão se acomodar naturalmente. E eu acho que o fato de nós estarmos aqui, assim como estamos em Brasília, debatendo o aperfeiçoamento de instituições, é algo saudável. Ter o decano do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Congresso Nacional dialogando sobre temas que, como o ministro Gilmar falou,
Nós podemos fazer uma lista de aperfeiçoamentos, eu posso até apresentar algumas no meu próprio tribunal. É claro que tudo isso se insere num debate democrático extremamente saudável. E isso mostra a maturidade da nossa democracia. Entretanto, o que eu penso que nós estamos agora enxergando é que o passado, que eu me referi à virada de página, ele não é tão distante assim. Então, a acomodação que será necessária pode ser que leve um tempo mesmo. O ministro Gilmar falou que o Supremo Tribunal Federal não tem uma banca pedindo causas. E talvez esse, no futuro, possa ser um aperfeiçoamento a se fazer. A Suprema Corte Americana escolhe que casos vai julgar. A Suprema Corte Americana julga 60 casos por ano. Claro que eles não têm uma Constituição do tamanho da nossa. O nosso Supremo julga algo como 20 mil casos por ano. É evidente que, em 20 mil casos, nós teremos sempre algum momento de tensão institucional. Só que nós atravessamos esses 35 anos de vigência da Constituição, em diversos dos momentos dessa nossa história recente, houve tensão institucional, mas nós não estávamos com trauma tão recente como nós estamos vivendo hoje. Eu acredito muito na seriedade dos nossos homens e mulheres públicos. Eu acredito muito na lealdade à Constituição Federal que essas pessoas têm. E eu acho que esses debates, se será aprovado no Senado, se será aprovado na Câmara dos Deputados, eu acho que isso faz parte do nosso processo de amadurecimento. Eu não acho que o Supremo é o problema do Brasil. Definitivamente, não acho que o Supremo é o problema do Brasil. Mas eu acho também que o Congresso tem todo o direito de debater reformas. No próprio Congresso, falávamos isso com o presidente Pacheco, é preciso que se reformule o processo orçamentário brasileiro, é preciso que se pense numa forma de dar alguma funcionalidade ao que se criou, não é, de participação do Congresso na gestão pública. Nós acabamos vivendo um semipresidencialismo sem a responsabilidade do semipresidencialismo, não é, nos últimos 4 anos. E isso é problemático, isso causa disfunções. Então, eu penso que é preciso calibrar a atuação de todas as instituições, e, como eu disse, lá na nossa instituição, o ministro Walton Alencar Rodrigues, nós já demos o primeiro passo. E é evidente que o Congresso está tentando fazer o seu, e o Supremo também. Eu não vejo crise, não enxergo, como muitos, isso como um problema em si. Eu acredito que esse é o processo normal de acomodação após um grande trauma que nós vivemos. O presidente Rodrigo Pacheco, eu vou fazer uso da minha prerrogativa profissional, que é a de transformar raciocínios sofisticados em manchetes brutais. E o raciocínio sofisticado do decano do STF, o do Bruno também é muito sofisticado, que a gente ouviu agora há pouco, é mais ou menos o seguinte: as reformas verdadeiras com as quais a gente deveria se ocupar via Congresso não estão sendo endereçadas, não estão sendo abordadas. Mexer com o STF no momento é puro casuísmo. Não, eu discordo veementemente dessa premissa. Não foi. Minha. Eu discordo da premissa do William. É minha manchete. Da manchete é minha. do William, eu discordo veementemente. A história do Congresso nos últimos 10 anos, os mesmos 10 anos de muitas turbulências no Brasil, é uma história em que se viu aprovado no Brasil reforma política em 2017, que se projeta para a redução do número de partidos políticos no Brasil e melhora da representatividade. A aprovação da reforma trabalhista, a aprovação da reforma da Previdência, um teto de gastos públicos agora substituído por um regime fiscal, um marco do saneamento, um marco legal do gás, um marco legal de ferrovias, um marco legal de cabotagem, uma nova lei de falências, uma nova lei de licitações, um novo marco legal de startups, inúmeras legislações na área de energia, do ministro Alexandre Silveira. E eu seria capaz de terminar os 43 minutos ali, William, dizendo de todas as reformas que o Congresso Nacional fez para ser o Congresso mais reformista do mundo. Ora erramos e muitas das vezes nós acertamos. Então não se pode atribuir ao Congresso Nacional omissão. Há reformas por vir? Há, e nós estamos fazendo. A reforma tributária, uma nova lei de inteligência artificial, um novo mercado de crédito
de carbono, inúmeras legislações a respeito dessa transição energética e da economia verde, que é um potencial enorme para o Brasil. Só lembrando um ponto do que o decano disse, quando ele se refere ao artigo 142 da Constituição e ao papel das Forças Armadas, perfeito. O que ele está querendo nos dizer, se eu estiver cometendo alguma injustiça, ele me corrigirá imediatamente. É o seguinte, o plano geral dessa discussão aqui é o papel político ampliado dos poderes. Perfeito. E isto exige uma dedicação muito séria. É aí que o ponto crítico dele foi colocado. Eu só fiz o preâmbulo para dizer que não há omissão no Congresso, há reformas por fazer, mas muitas já foram feitas, e é muito importante que os demais poderes, inclusive o Judiciário, compreendam que essas reformas gestadas no Congresso Nacional é a opção legislativa da sociedade brasileira, haja vista que o Congresso é a síntese mais perfeita do povo brasileiro, da sociedade brasileira, e tem essa legitimidade para decidir as leis e as alterações constitucionais, sem desconhecer, evidentemente, o papel dos demais poderes, inclusive do Poder Judiciário, de definir e decidir sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Nesses pontos específicos, o ministro Gilmar Mendes toca num ponto de fato de que o Supremo ele não age de ofício, ele age por provocação. Então já se ressai daí uma ideia que é uma ideia absolutamente louvável e que deve ser implementada, a limitação de acesso ao Supremo Tribunal Federal para evitar que o Supremo Tribunal Federal tenha um ponto de contato constante com a sociedade em função das decisões que seja o Estado a fazer, e reservar ao Supremo Tribunal Federal as decisões mais relevantes de índole constitucional. Então, essa é uma opção que, eventualmente, o Congresso Nacional pode trilhar, além de todas aquelas que eu especifiquei em relação aos mandatos de ministros, a disciplina das decisões monocráticas. No que toca às Forças Armadas, está evidente que nós vivemos uma experiência recente em que as Forças Armadas, que são instituições e que sempre foram muito respeitadas no Brasil, tivessem um descrédito grande em função de acontecimentos e de personagens específicos que descredibilizaram a instituição. Então, existe hoje uma proposta de emenda à Constituição no Senado Federal para limitar a ocupação de cargos políticos por membros das Forças Armadas na ativa. Quando se fala da política, e vamos fazer também a nossa autocrítica, vamos reconhecer que o Instituto da Reeleição não deu certo no Brasil e que nós precisamos debater o fim da reeleição no Brasil. Nós precisamos debater a coincidência de mandatos, porque está muito claro também que esse estado eleitoral permanente da política brasileira, de 2 em 2 anos ter que fazer eleição, também não serve porque nós não alcançamos a maturidade de dividir o que é a política de Estado, o que é a política de governo, o que é a conveniência eleitoral. Então, vamos discutir o fim da reeleição, a coincidência de mandatos, um mandato de 5 anos, acabar com esse estado eleitoral permanente, permitir que alguém que seja eleito possa se desincumbir da sua função sem pensar na próxima eleição. Isso é cortar na própria carne. Quando eu enfrentei agora essa discussão da reforma eleitoral com uma pressão enorme para votar às pressas uma legislação eleitoral, eu sei que eu contrariei presidentes de partidos políticos que queriam ver aprovada uma reforma eleitoral a qualquer custo e discutem, inclusive, uma anistia, que eu sequer conheço o texto, uma anistia a partidos políticos. Isso também é um enfrentamento da própria política e é uma autocontenção nossa da política em relação aos interesses da política. Então, esse é o compromisso nosso, que nós estamos nos incumbindo, quando vamos discutir a questão orçamentária, e eu concordo plenamente com o ministro Bruno Dantas, de fazermos uma nova parametrização do orçamento público do Brasil, que deve ser conduzido por políticas públicas pelo Executivo, com uma contribuição do Legislativo, mas o Legislativo não pode tomar para si o orçamento público federal. Então, tudo isso é cortar na própria carne. Eu acho que é importante a todos os poderes e todas as instituições terem a maturidade de entenderem que não tem esse monopólio da razão, que o exercício arbitrário das próprias razões ele contamina a evolução do país, o desenvolvimento do país. É muito importante cada um dos poderes, cada um dos seus personagens ter essa compreensão, e já que nós precisamos reconhecer que há uma crise de credibilidade das instituições públicas e das instituições políticas no Brasil, que a gente possa ousar mudar para melhorar isso. Da política à justiça, mas todas as instituições terem esse comprometimento. Ministro Gilmar, nós estamos diante de uma situação na qual cada um dos poderes reafirma as suas prerrogativas e diz que está absolutamente cumprindo o seu papel constitucional. Eu vou entrar um pouquinho mais adiante na nossa conversa, que nós temos um pouco mais de tempo, em relação a como tudo isso é percebido pelo lado de fora, por parte do público particularmente. Mas quando a gente considera algumas das medidas que estão sendo consideradas como reformas, como, por exemplo, o mandato de ministro do STF, isso ajuda ou atrapalha?
Eu não gostaria de discutir isto nesse contexto, até porque eu imagino que só o mandato, sem uma discussão mais estrutural, levaria a uma série de consequências em relação a isso. Não gostaria de discutir. E, por isso, até eu disse que, a rigor, me surpreende que a iniciativa inicial da reforma, a medida número 1, se chame mandato para o Supremo Tribunal Federal, portanto, chamando atenção para este problema no debate público. Acho que haveria, de qualquer forma, uma série de problemas a partir do modelo de indicação. Certamente, quando se colocasse o mandato, viria o debate sobre o modelo de indicação, dividido entre executivo e as casas do Congresso Nacional, muito provavelmente. E, a partir daí, se colocaria um debate que poderia levar até mesmo ao loteamento de cargos no Supremo Tribunal Federal, o que está longe de ser desejável. Então, me parece que haveria bons argumentos para a discussão em torno disso. Mas eu fico, de fato, na lista de reformas. E reafirmo um pouco aquilo que já falei anteriormente. A rigor, todos nós reconhecemos que há problemas. Quando eu falei de omissão, eu não estava imputando omissão no sentido de falta de ação geral do Legislativo. É um conteúdo constitucional. A Constituição plasmou a ideia da omissão inconstitucional. Por exemplo, hoje no Brasil, falou-se muito do problema trabalhista, o direito de greve do servidor público está regulado numa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque não tinha havido deliberação do Congresso Nacional sobre esse assunto. Isso se deu num mandado de injunção. Eu estou falando, portanto, de uma questão técnica. Não se trata de uma imputação de falta política, estou dizendo de casos desse tipo. O próprio caso do aborto, que você mencionou, me parece que há aí também um a priori. O tribunal foi provocado a decidir. Não significa que vá referendar o aborto ou permitir, como alguém está... Foi provocado para julgar o caso. Portanto, é preciso, como dizem no samba, primeiro é preciso julgar para depois condenar, não é? Então, é preciso saber do que se trata. O que há é provocação em torno de temas que são muito sensíveis. O próprio papel político, sobre o qual você pergunta, o tribunal tem legitimidade política para concorrer com o Congresso Nacional? Evidentemente que não. A legitimidade democrática é do Congresso Nacional, isso não está em discussão. Agora, a legitimação do tribunal advém da Constituição e da aplicação da Constituição. Nesse sentido, nós estamos absolutamente de acordo. Agora, claro, nós não somos ingênuos para dizer que, muitas vezes, numa sociedade pluralista, e isso é até saudável, há debates sobre o que nós extraímos ou entendemos da Constituição. Esse é um ponto sensível. E me parece que, de fato, nós devemos nos debruçar sobre essa tarefa que é hercúlea. Veja, daqui a pouco você, que já falou das manchetes, vai dizer que eu e o presidente Pacheco estamos divergindo sobre muitos pontos, quando, na verdade, nós temos muito mais concordâncias do que divergências em torno dessa temática. E é imensa, como nós sabemos, a responsabilidade do Congresso Nacional. Ainda recentemente, nós vimos mudanças importantes que estavam se realizando nesses projetos de privatização e coisas do tipo, que estavam agora sendo revistas, e o próprio Congresso sinalizou que essas reformas eram relevantes e precisavam ser mantidas em nome, inclusive, da segurança jurídica, que foi objeto de tanta consideração nos painéis de ontem aqui. Então, eu quero deixar claro que nós precisamos discutir, estamos dispostos a discutir, como também estamos dispostos a discutir questões, e já até o fizemos. A reforma que a ministra Rosa deixa como legado não é a pauta do aborto.
Na verdade, foi a reforma regimental que ela fez, superando aquele quadro das medidas monocráticas e superando também o quadro dos pedidos de vista, que muito bem apontado pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional tem toda a legitimidade para legislar sobre processo, e processo civil, como tem sobre processo penal. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória, se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. De novo, Milan Kundera, vamos travar a luta contra o poder absoluto. Mas vamos travar a luta contra o esquecimento, a memória contra o esquecimento. Vamos resgatar isso. Isso é fundamental. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma também de sua. Não é minha função polemizar nesse sentido. Há uma percepção bastante difundida na sociedade de que, por exemplo, o aspecto que o senhor acabou de mencionar, da não criminalização da política, é acompanhado por outro aspecto que é um déficit na luta anticorrupção. Outro aspecto que o senhor acabou de mencionar chama a atenção na sociedade quanto à percepção que se tem exatamente desse papel político do STF, que põe na cadeia ou tira da cadeia. Por decisões absolutamente individuais, muda o cenário político do país da noite para o dia, em função de fatores que nem sempre a sociedade é capaz de entender. Então, por favor. A pergunta é dirigida a mim, né? Eu suponho. De fato, e esse é um grande problema, inclusive, para as instituições como um todo. Se você fizer o Ibope das instituições, nós vamos ver que, normalmente, elas têm um resultado sofrível, porque se avalia o Congresso de uma maneira, se avalia o Supremo também de outra maneira. E, normalmente... Pode colocar a imprensa nisso também. A imprensa... Todas essas instituições, a imprensa organizada convencional também tem sido, digamos, tratada com enorme descrédito. Isso. Então, nós todos os quatro aqui em cima somos os desacreditados no palco. Então, eu não brigo com notícia, é meu moto pessoal. É um fato. Que bom que você lembrou, porque eu sempre trago a imprensa também para esta questão e acho isso importante. Agora, como a sociedade nos vê? Também nós temos que olhar como que é o contexto em termos comparado. Normalmente ela nos vê por aspectos bastante específicos. O cidadão que ouve falar de um habeas corpus, em geral concedido, William, ele vê de forma negativa. Estão soltando um corrupto, estão soltando um criminoso. Para as pessoas que sofrem essa pena, e o presidente Pacheco é um penalista e processualista penal e advogado criminal, tem grande experiência, nós sabemos a importância do habeas corpus. O Brasil construiu a jurisdição constitucional a partir do habeas corpus. Isso é fundamental que se perceba. E isso tem que ser dito para a sociedade, que isto é um sistema de garantia para todos. É preciso dizer. E aí talvez a gente tenha até um problema de comunicação. Você viu como se travou, e agora com as revelações que nós estamos a ver, e cada dia mais massivas revelações nessa operação spoofing, Vaza Jato e coisas do tipo, que, a rigor, ninguém também fala sobre isso. De novo, a vacina contra o esquecimento. Nós estávamos ordenando, e ordenamos, inclusive processualmente, com delações premiadas e com todo esse modelo, nós estávamos ordenando, em nome do combate à corrupção, um modelo totalitário de Estado, em que, no final, os combatentes da corrupção se enriqueciam.
como se viu com as grandes fundações que estavam montando nesse contexto. Então, é preciso que a gente faça uma revisão, e inclusive, um aspecto importante, que o Congresso se debruce sobre este tema para reacertar, reajustar o que foi feito de errado nesse processo de combate à corrupção. Já que nós estamos fazendo essa agenda, esse inventário e esse debate. Mas eu reconheço, de fato, que nós temos dificuldades nessa comunicação. E não é só nossa, é de vocês. As pessoas falam da imprensa pelo lado, eventualmente, negativo que elas têm da imprensa. Mas a gente tem que reconhecer que sem a imprensa livre, nós não teríamos mantido esses 35 anos da Constituição de 88. E a gente também tem que produzir um consenso aqui, para não parecer que a gente só tem disputas. Nós estamos, a despeito de todos os problemas, celebrando, agora, 5 de outubro, celebramos 35 anos da Constituição de 88. 35 anos de normalidade institucional. E não é aquela normalidade, William, que você conheceu e eu, da Alemanha, do milagre alemão, milagre econômico alemão, em que tudo dava certo. Não, o Brasil teve que saltar obstáculos desde o primeiro dia. Em 88, promulgada a Constituição, já se tratava de combate à inflação. Então deixa eu voltar, através do presidente do TCU, ao ponto mais amplo. Depois eu tenho mais umas 2 perguntas específicas. Quando a gente fala de normalidade institucional, Bruno, a gente imediatamente pensa no debate político atual, no qual os próprios integrantes do STF dizem é necessário voltar a uma normalidade judicial. Por lógica, eles estão dizendo que não estamos de volta a essa normalidade institucional. Quando o próprio presidente do STF diz, como disse aqui ontem, que há uma série de questões de insegurança jurídica graves, e elas emanam em parte do próprio STF, sobretudo na percepção do público, de que normalidade nós estamos falando, então? O Poder Judiciário vive uma encruzilhada. Esse é um dilema permanente. Cobra-se que o juiz só fale nos autos. Entretanto, quem vai explicar as decisões judiciais sobre temas candentes da sociedade para o grande público? Veja que é uma situação dramática, porque muitas vezes, e a gente se pergunta qual é o sentido de fazer uma pesquisa de opinião sobre a popularidade do Supremo Tribunal Federal. O Supremo existe para ser popular. A gente, às vezes, trata o poder de maneira idêntica, quando cada instituição tem um papel distinto numa democracia. O poder legislativo e o poder executivo são poderes majoritários. Vence quem tem maioria. O poder judiciário, em geral, e aqui eu lembro de um livro de um juiz da Suprema Corte americana, Breyer, indicado pelo presidente Clinton, se aposentou recentemente. Breyer diz numa obra que eu recomendo, Fazendo Nossa Democracia Funcionar, o olhar de um juiz. Breyer diz que todas as vezes que o Poder Judiciário se lança em aventuras majoritárias, ele desbalanceia o jogo, porque o Poder Judiciário tem uma função essencialmente contra-majoritária. Claro que, quando se fala, por exemplo, nessa guerra contra a corrupção, na verdade, o que nós temos são alguns atores que decidiram surfar uma onda popular para fazer, muitas vezes, campanha política. E nós vimos aí no que isso resultou. Candidatos eleitos, inclusive, no Congresso Nacional, que cavalgaram essa onda contra a corrupção. E isso não é da natureza do nosso sistema. Isso é absolutamente contraditório com o nosso sistema. Então, eu acho que nós temos que saber enxergar que esses conflitos que são intrínsecos aí a esse novo papel que o Judiciário está se apresentando é algo que choca as pessoas muitas vezes. Nós abrimos um jornal e vermos mais páginas tratando de questões do Judiciário do que propriamente do Poder Legislativo. Mas, de novo, eu acho que nós estamos vivendo a reacomodação após um momento conflituoso, um momento de exceção no Brasil.
o presidente do Congresso provavelmente vai concordar comigo quando eu digo que na nossa história recente nunca o Legislativo teve prerrogativas de poder tão fortes como reuniu hoje. Isso é um processo que durou ao longo dos anos. A gente pode dizer em que medida isso aconteceu por, digamos, pela atuação / falta de atuação de chefes do Executivo com incapacidade de articulação política que permitiram que, através do Legislativo, ou que o Legislativo se apropriasse de ferramentas clássicas de poder, que é a alocação de recursos via orçamento público. Vamos falar de emendas. O atual presidente, e eu diria isso de qualquer um que estivesse ocupando o cargo do Lula hoje, tem muito menos poder do que tinha 20 anos atrás. Esse poder foi na direção do Legislativo. O STF se debruçou sobre isso. O STF está preocupado com emendas parlamentares. O STF, de certa maneira, através das várias manifestações, que nem sempre o STF a gente tem a sensação que pensa com uma cabeça só, às vezes a gente tem a sensação que são 11 STFs, mas isso daí é uma sensação minha, subjetiva, jornalística, se propõe a tratar da questão das emendas parlamentares. Pode isso? Claro, acho que toda proposta que vise melhorar o gasto público através de instrumentos orçamentários que sejam úteis à sociedade... Mas aí é redução do poder do Legislativo, pura e simples. Não, na verdade, primeiro ponto, quando se fala da questão da popularidade das instituições, há uma diferença entre imprensa, poder judiciário, TCU e legislativo, e a política, né? A diferença reside no fato de que nós, políticos, temos um encontro de 4 em 4 anos com aqueles que desejam ou não que nós continuemos nos mandatos. Isso nos impõe, obviamente, uma apreciação daquilo que é a vontade popular e uma relação direta com as pessoas que outras instituições não têm. Esse poder legislativo, né, e todas as suas atribuições que estão na Constituição, é um poder em razão dessa característica, ou seja, nós somos representantes legítimos de pessoas que nos elegem para poder representá-las. E essas pessoas desejam, entre outras coisas, que nós estejamos atentos às suas demandas locais. Isso faz com que o orçamento seja apresentado como proposta do Executivo, mas necessariamente tenha que ser apreciado pelo Poder Legislativo. E quando se fala de emendas, justamente isso decorre do fato de que aquele deputado federal, ou deputado ou senador da República, ou no âmbito do Estado, um deputado estadual, ele tem o contato direto com a sociedade e com as comunidades, identificando o que é aquela realidade local. Coisa que um ministro de Estado, que por vezes nem mandato tem, ele tem dificuldade de ter. É crível que um ministro da infraestrutura ou ministro das cidades, por mais competentes que sejam os atuais, tenham a plena compreensão do que é a realidade de toda a sociedade brasileira, de todo o Brasil, num país continental. Para isso se lança mão do poder e da capacidade que o Legislativo tem de conhecer a verdadeira realidade do Brasil. Talvez nós sejamos capazes de dizer que nós conhecemos a realidade exata, ou quase exata, da sociedade brasileira. Daí advém essa contribuição que o Legislativo dá ao Executivo no tocante às emendas parlamentares com as destinações de recursos, através de emendas individuais, de emendas de bancadas dos estados, de emendas de comissões, que tem um aspecto qualitativo muito importante, uma comissão de educação do Parlamento, ter a capacidade de destinar recursos para a educação, contribuindo com o ministro da Educação e assim sucessivamente. Então, esse formato pode ser calibrado, William, evidentemente que pode ser calibrado, pode ter tido distorções ao longo do tempo, pode ter sido, certamente teve. Então, é o momento de nós discutirmos, e aqui eu quero fazer uma proposta, de que essas questões do passado, elas não jamais devam ser esquecidas, elas devem ser consideradas. Mas nós temos que ter uma visão de futuro do Brasil. A partir de agora, o que nós podemos fazer no momento que nós discutimos uma reforma tributária para arrecadar tributos e garantir políticas públicas no Brasil, o que nós podemos fazer para garantir a qualidade do gasto público, e já conversamos sobre isso, ministro Bruno Dantas, a qualidade do gasto público na peça orçamentária. Para onde deve ir o recurso da reforma tributária que o deputado Aguinaldo Ribeiro construiu na Câmara dos Deputados e nós estamos votando no Senado. Por isso, William, a partir da reforma tributária, é
inegável e indispensável que o Congresso Nacional se debruce sobre o tamanho do Estado brasileiro, a qualidade do gasto público e a racionalidade desse orçamento que pressupõe a participação do Executivo, mas não pode prescindir da participação do Legislativo através das emendas parlamentares. Tem um ponto de fundo aqui, ministro Gilmar Mendes, levantado pelo presidente do Congresso, quando ele afirma que nós conhecemos a realidade do Brasil. Nós somos eleitos, nós prestamos contas a cada 4 anos. Eu agora vou pôr um pouco de pimenta na frase dele. Não é o STF que conhece isso. São os representantes do povo, os deputados federais e os senadores, que prestam contas direto ao povo e sabem o que ele precisa. Não é contraponto, não. Não, não, mas eu estou tentando forçar o contraponto, óbvio, parece que eu estou aqui. Não, o discurso do presidente do STF ontem chamou a atenção, inclusive, do ex-presidente da França, pela segunda parte do discurso dele. A primeira é uma dedicada claramente às funções constitucionais e como elas se dão hoje, no âmbito do relacionamento entre os poderes do nosso país. A segunda parte é uma agenda com pontos de extraordinária relevância para o país, inegavelmente. Mas chamou a atenção do ex-presidente da França, que ele disse, esta é uma agenda possivelmente de um presidente do Executivo. Ou seja, é uma agenda claramente voltada para aquilo que o presidente do Congresso disse agora, que é o Congresso que entende o que é essa agenda. E não o STF deveria se preocupar com isso. Isso coincide com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Em linha de princípio, o que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o famoso orçamento secreto é que ele não poderia ser secreto. Simplesmente isto. Mas o mais decidiu o Congresso quanto à alocação de recursos. E isso é inegável, numa perspectiva, portanto, de compreensão da divisão de poderes e daquilo que está traçado na Constituição quanto ao papel do Congresso Nacional. O Executivo tem a iniciativa do orçamento e depois tem que haver a aplicação. E o presidente Pacheco tem que haver a aplicação dos recursos. E o presidente Pacheco cuidou bem. Eventualmente, nós podemos ter questionamentos a propósito da aplicação, e não só nós, mas também o TCU, podemos ter discussões a propósito disso. Mas é inegável, o orçamento é construído pelo Congresso, embora tenhamos problemas aqui, você mesmo aponta que, às vezes, e agora Bruno há pouco também apontava que, às vezes, diante do modelo que se constrói, e isso tem sido falado, tem sido discutido em vários foros, dá-se a impressão de que nós estamos construindo, e não estou dizendo que isso é mal, até pode ser que seja positivo, um modelo de semipresidencialismo, em que uma parte do poder transpassa-se para o legislativo. Neste caso, isso teria vir a... Na prática, nós estamos com o semipresidencialismo com 2 primeiros ministros, um está aqui conosco. Bom, de novo uma invenção brasileira, mas vamos discutir isto em termos aprofundados, em termos institucionais. E daí vem a minha tese inicial, nós voltamos à minha tese inicial. Se temos pontos de reforma, comecemos por onde temos maiores distorções. Então, vamos apontar isso. Mas esta é uma questão. O senhor está apontando para a maior distorção, que seria o sistema de governo? Não estou apontando. Quem sou eu? Estou simplesmente dizendo que podemos elencar, como já fez o Bruno, ou podemos discutir aqui uma agenda de reforma. Mas este é um ponto que tem sido apontado. Tanto por vocês, do jornalismo, da imprensa crítica hábil, como também da ciência política e todos os mais. O próprio presidencialismo de coalizão, que vem da tipificação feita pelo Sérgio Abranches, de alguma forma corresponde a uma releitura do presidencialismo clássico. Mas nós demos passos significativos, como você apontou, na linha de maior empoderamento do Congresso Nacional. E eu nem posso dizer, veja, diante das situações, o Bruno é mais cauteloso do que eu, até porque ele é candidato ao Supremo, não é? Mas eu acho
que, diante da situação que nós vivemos no governo passado, no governo Bolsonaro, este empoderamento do Congresso Nacional foi até positivo. Mas é claro que isto leva o novo governo a fazer releituras do contexto e saber como está isto, no que diz respeito, por exemplo, às emendas parlamentares. Como que isso se dá? E veja, não vou discutir isso. E o Supremo jamais discutiu isso, essa legitimação. Porque essa é a legitimação do Congresso. Na verdade, a ideia de parlamento, você o sabe muito bem, está associada à ideia de fazer orçamento, de alguma forma, conceitualmente. A participação do cidadão a partir dos seus representantes. Então, isso não se cuida. E ninguém imaginou, no Supremo Tribunal Federal, que pudesse sair aí a fazer alocação de verbas. É claro que há. E há um debate que o presidente Barroso colocou ontem, de maneira muito explícita, no qual nós cuidamos para evitar extrapolações. A questão da saúde. Porque a toda hora aparece uma litigância a propósito de concessão de medicamentos, de prótese, de órtese, de vagas em UTI. E o tribunal tem tentado dialogar com os setores que fazem a política pública e que a implementam, não o tribunal substituir. Na verdade, há um esforço enorme do tribunal no sentido da desjudicialização da temática da saúde, ou da redução dessa temática no âmbito do Supremo, criando orientações, teses. No próprio CNJ, desde a minha época, isso já vai longe, havia um setor para dialogar com o judiciário nesse sentido. Então, a mim me parece que também nós, como o presidente Pacheco falou, também nós temos muita consciência do nosso papel num texto constitucional que é extremamente analítico. Então, é preciso ter bem essa... E, de novo, eu volto àquele ponto que você feriu ontem. Qual seria a situação se o Supremo, como fez a Corte Alemã, cruzasse os braços na pandemia, diante daquela crise em que, ao final, havia batida de cabeça para saber se comprava ou não comprava vacina? Lembro de novo a sua menção ao ministro Lewandowski, que determinou, inclusive, que se iniciasse o projeto de imunização. Então, é preciso que a gente entenda isso. E, conceitualmente, nós não estamos em contraposição, o presidente Pacheco e eu, nesta... Nós também temos a preocupação de não extravasarmos os nossos limites. Embora possa haver compreensões diferentes, o parâmetro é sempre a Constituição. O parâmetro é sempre a Constituição. Agora, pode haver discrepâncias sobre o que nós entendemos pelo conteúdo constitucional. Eu recebi um cartaz aqui grande, finalizar o painel, não é minha ideia. Eu prosseguiria essa conversa por muito tempo. Ela me permite parece o registro? Fascinante. Mas eu sou obrigado a finalizar. Eu queria dar um pitaco. Claro, mas dando a oportunidade ainda, tanto ao presidente Tecílio como ao presidente do Congresso que me pediu a palavra, mas serão as últimas intervenções. Apenas um registro breve e óbvio que o nosso sistema é presidencialista. O nosso presidente eleito democraticamente é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ao qual nós depositamos confiança e temos o espírito absolutamente colaborativo e receptivo para poder construirmos juntos as boas políticas do Brasil, e não há pretensão alguma do presidente do Senado Federal e dos senadores se investirem do poder de governar. Não há absolutamente nossa pretensão nisso. O nosso papel é legislativo, é de fiscalização do Executivo, e nós esperamos muito que tanto o Poder Executivo e o Poder Judiciário também tenham essa mesma compreensão dos seus respectivos papéis, respeitando o papel do Legislativo. Bruno Dantas. Eu queria, só nesse ponto que foi tratado aqui, tanto pelo ministro Gilmar quanto pelo presidente Pacheco, a respeito de orçamento, que é uma especialidade da nossa casa, do Tribunal de Contas da União, dizer que tudo que é descontrolado tende ao excesso. E pouca coisa na vida em excesso é boa. O que nós vimos com o modelo de emendas impositivas foi
um desequilíbrio, como foi mencionado aqui pelo presidente Pacheco. E, de novo, eu vejo que as coisas estão voltando aos seus lugares. Quando você pega um volume de investimentos a ser feito no Brasil, da ordem de 120 bilhões de reais, e colocar 60 bilhões para emendas, é evidente que há um desequilíbrio aí. Entretanto, o Congresso é julgado pela população politicamente. O presidente Pacheco lembrou, daqui a 2 anos e meio tem eleições. E se a população entender que o volume de recursos que foi alocado para obras pequenas no interior não fez com que o seu parlamentar cumprisse o papel que ele desejava, certamente aquele parlamentar não será reeleito. Por isso, a democracia tem mecanismos para se autocorrigir. Quando me perguntam, e aqui tem muitos jornalistas, muitos perguntam assim, olha, mas o que o TCU acha dessa regra? Eu falo assim, o TCU não faz leis, o TCU cumpre as leis, aplica as leis. E se o orçamento está sendo construído dessa maneira, nós faremos cumprir este orçamento. A crítica que pode haver é no grande debate público, e certamente os parlamentares são especialistas nesse grande debate, saberão fazer. Podemos encerrar aqui, então, ministro? Também apenas para referendar esse entendimento. E, claro, nós temos, eu acho que foi uma oportunidade, William, que você nos propiciou, de ter uma discussão sobre eventuais disfuncionalidades do tema, mas eu também termino com uma palavra de otimismo. A democracia brasileira se provou resiliente nesses 35 anos de Constituição, e esse é um dado extremamente positivo. Claro que soubemos lidar com a Constituição, uma Constituição que tinha, por exemplo, um perfil estatizante. O caro Roberto Campos chegou a falar muita coisa sobre isso, e alguém então fez um comentário sobre essa Constituição. Um dos problemas dela é que ela foi de 88. Se ela tivesse sido de 89, já com a queda do Muro de Berlim, talvez já tivesse mais textos e abertura para um perfil liberal do Estado. Certamente, nós soubemos fazer isso ao longo do tempo. Enormes dificuldades nós enfrentamos, combate à inflação, combate a uma série de mazelas, e conseguimos superar. Esse é o dado positivo que nos permite dialogar dessa forma franca e democrática. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Gilmar Mendes, Bruno Dantas, Rodrigo Pacheco e Yulia Vark, muito obrigada por esse diálogo tão enriquecedor que acabamos de presenciar.